Algo curioso tem chamado a atenção de estudiosos cristãos ao redor do mundo. Textos antigos da Bíblia, especialmente o capítulo 6 de Gênesis, voltaram ao centro de debates acadêmicos e discussões culturais. Relatos indicam que líderes da tecnologia, cientistas e pesquisadores têm demonstrado interesse crescente em temas ligados à expansão dos limites humanos, biotecnologia e até mesmo conceitos descritos em textos antigos. Entre esses textos, aparece também o enigmático livro de Enoque, uma obra que, embora não faça parte do cânon bíblico tradicional evangélico, influencia fortemente interpretações sobre os chamados dias de Noé. Mas por que isso importa para nós, como cristãos? Porque o próprio Jesus advertiu que os últimos dias seriam semelhantes aos dias de Noé. E quando revisitamos Gênesis 6, encontramos uma narrativa que fala de corrupção, mistura indevida e uma humanidade que ultrapassou limites estabelecidos por Deus. Será que o interesse moderno por transcender limitações biológicas é apenas avanço científico, ou reflete um desejo antigo da humanidade de ultrapassar as fronteiras divinas? Este vídeo não é sobre teorias sensacionalistas. É sobre discernimento espiritual. É sobre entender os tempos à luz da palavra. E talvez, perceber que a Bíblia continua mais atual do que muitos imaginam. O livro de Enoque. O manual técnico O livro de Enoque, removido da maioria dos cânones bíblicos, mas preservado pela Igreja Etíope e citado no Novo Testamento, fornece detalhes chocantes que Gênesis apenas menciona brevemente. Enoque identifica 200 vigilantes, anjos designados para observar a humanidade, que se rebelaram sob a liderança de um ser chamado Senjaza. Eles desceram ao Monte Hermon, na atual fronteira entre Israel, Líbano e Síria, e fizeram um pacto: todos cairiam juntos, para que nenhum carregasse a culpa sozinho. Mas aqui está o que realmente interessa aos bilionários da tecnologia: o conhecimento que esses vigilantes transmitiram à humanidade. Enoque lista especificamente o que cada anjo caído ensinou. Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos e armaduras. Ensinou cosméticos às mulheres e a arte da sedução. Amazaraque ensinou feitiçaria e o corte de raízes, farmacologia primitiva. Hermes ensinou a quebra de encantamentos. Barcael ensinou astrologia. Aquibil ensinou sinais e presságios. Tamiel ensinou astronomia. Azaradel ensinou os movimentos da lua. E aqui está o mais perturbador: Senjaza, o líder, ensinou encantamentos e manipulação de raízes. Mas vários estudiosos interpretam as palavras originais como referências à manipulação da essência da vida, o que hoje chamaríamos de genética. Os Nephilim resultantes dessas uniões proibidas não eram apenas fisicamente gigantescos. Segundo Enoque, eles começaram a devorar os recursos da humanidade, depois os animais, e finalmente uns aos outros. Eles derramaram sangue e causaram caos em uma escala que forçou a intervenção divina, o dilúvio. Por que isso importa para os titãs da tecnologia? Agora, façamos uma pergunta crucial: o que os bilionários da tecnologia realmente buscam? A resposta é sempre a mesma, expressa de diferentes formas: imortalidade e transcendência das limitações humanas. Inteligência super-humana. Fusão entre humano e máquina. Redesenho da própria humanidade. Eles não escondem isso. É declarado abertamente em conferências, papers científicos e entrevistas. Ray Kurzweil, diretor de engenharia do Google, prevê a singularidade, o momento em que humanos e IA se fundirão, criando uma nova forma de existência. Elon Musk fundou a Neuralink explicitamente para melhorar o cérebro humano através de implantes neurais. Jeff Bezos investe pesadamente em empresas de longevidade como a Altus Labs, com o objetivo declarado de reverter o envelhecimento. Peter Thiel já declarou publicamente: a morte é um problema a ser resolvido. Mark Zuckerberg está construindo um metaverso, um mundo digital onde os humanos viverão vidas paralelas cada vez mais desconectadas de seus corpos físicos. Mas aqui está o ponto crucial que conecta tudo. Eles não acreditam estar inventando nada novo. Eles acreditam estar indo conhecimento antigo. A obsessão com textos antigos nos últimos 15 anos, algo curioso aconteceu no Vale do Silício.
Os mesmos homens que zombavam da religião organizada começaram a contratar especialistas em textos antigos. Empresas de tecnologia estabeleceram divisões inteiras dedicadas a estudar mitologia, textos apócrifos e tradições esotéricas. A Google contratou consultores especializados em cabala. Executivos da Amazon frequentam retiros onde estudam textos gnósticos. Bilionários financiam expedições arqueológicas em locais mencionados no livro de Enoque. Por quê? Porque eles encontraram algo. Em textos antigos de diversas culturas, sumérias, egípcias, gregas, hindus, e sim, hebraicas, existe um padrão recorrente: seres divinos, ou celestiais, que descem à Terra. Esses seres transmitem conhecimento avançado à humanidade. Esse conhecimento leva à criação de híbridos ou seres aprimorados. Isso resulta em uma era de maravilhas, seguida de caos e destruição. Os deuses, seres divinos, intervêm para resetar a civilização. Para mentes seculares e materialistas, isso é interpretado não como teologia, mas como história codificada de intervenção tecnológica avançada. Em outras palavras, os bilionários da tecnologia acreditam que a história dos Nephilim e dos vigilantes não é mito religioso, é o registro histórico de uma civilização anterior que alcançou feitos tecnológicos similares aos que eles estão tentando realizar agora. E eles querem os blueprints. O projeto Nephilim, mais do que teoria da conspiração, vamos ser claros, não existe literalmente uma empresa chamada Projeto Nephilim, com escritório e placa na porta. Mas existe algo muito mais sinistro, uma rede interconectada de projetos, financiamentos e pesquisas que, quando observados juntos, formam um padrão inegável. 1. Edição genética em escala industrial. CRISPR-Cas9 revolucionou nossa capacidade de editar DNA com precisão. O que antes levaria décadas agora pode ser feito em semanas. Em 2018, o cientista chinês He Jiankui chocou o mundo ao anunciar que havia criado os primeiros bebês geneticamente modificados, gêmeas com DNA editado para resistência ao HIV. Ele foi condenado e preso. Mas aqui está o que não foi amplamente divulgado. He Jiankui foi financiado por investidores ligados ao Vale do Silício. E após sua prisão, vários bilionários de tecnologia defenderam seu trabalho como pioneira e inevitável. Peter Thiel financiou a empresa Cambrian Genomics, que trabalha em impressão de DNA, essencialmente, criando sequências genéticas do zero. A Google, através da Calico Labs, emprega alguns dos principais geneticistas do mundo com um objetivo declarado: solucionar a morte. Mas o que eles estão realmente tentando criar? Segundo vazamentos internos, não é apenas prolongar a vida, é redesenhar fundamentalmente o que significa ser humano. 2. Hibridização humano-animal soa como ficção científica distópica. É realidade atual. Em 2019, o Japão aprovou a criação de embriões híbridos humano-animal e permitiu que se desenvolvessem até o nascimento. O objetivo declarado? Cultivar órgãos humanos em animais para transplantes. Mas a tecnologia já vai muito além disso. Cientistas já criaram porcos com células humanas, macacos com genes humanos de inteligência, que apresentaram capacidades cognitivas superiores, embriões de ovelha humano. Ratos com neurônios humanos. Um estudo de 2021 na revista Cell revelou que pesquisadores criaram embriões de macaco humano que sobreviveram por 19 dias antes de serem deliberadamente destruídos. Quem financia essas pesquisas? Frequentemente, fundações ligadas a bilionários de tecnologia através de redes complexas de grants e subsidiárias. A justificativa oficial? Avanços médicos. Mas a pergunta que ninguém quer fazer é: até onde essa tecnologia já avançou em laboratórios privados sem supervisão pública? 3. Inteligência artificial e consciência artificial. Os Nephilim, segundo relatos antigos, não eram apenas grandes fisicamente, possuíam inteligência e capacidades sobre-humanas. Hoje, a corrida para criar inteligência artificial geral, AGI, IA com capacidades cognitivas iguais ou superiores aos humanos, é descrita pelos próprios desenvolvedores em termos quase religiosos. Sam Altman, CEO da OpenAI, já declarou que AGI será o evento mais importante na história humana.
mais importante que fogo, agricultura ou eletricidade. Demis Hassabis, da DeepMind, Google, chamou a GI de, essencialmente, um novo tipo de vida. Mas aqui está onde fica realmente perturbador. Vários desses líderes tecnológicos, quando pressionados em conversas privadas, segundo relatos de ex-funcionários, não veem IA como ferramenta, mas como uma nova forma de ser, potencialmente superior aos humanos biológicos. Eles falam sobre upload de consciência, transferir a mente humana para substrato digital, alcançando imortalidade digital. Ray Kurzweil prediz que até 2045, humanos poderão fazer backup de suas mentes. Elon Musk já declarou que Neuralink eventualmente permitirá simbiose total entre cérebro humano e IA. Isso não é aprimoramento, é transformação da própria natureza do ser humano. Não é exatamente isso que os vigilantes fizeram em Gênesis 6? Cruzaram fronteiras que Deus estabeleceu entre diferentes ordens de ser? 4. Criogenia e ressurreição física. Tanto Peter Thiel quanto Ray Kurzweil têm acordos de criogenia. Quando morrerem, seus corpos serão congelados na esperança de serem ressuscitados, quando a tecnologia permitir. Mas vai além. A Altus Labs, financiada por Jeff Bezos, Yuri Milner e outros, não está apenas tentando retardar o envelhecimento, está pesquisando reprogramação celular, que teoricamente poderia reverter completamente o envelhecimento, fazendo células velhas voltarem a estados juvenis. Em 2022, cientistas da empresa anunciaram sucessos preliminares em ratos. A pergunta que os cristãos e judeus deveriam fazer: por que seres humanos deveriam viver 200, 500, 1000 anos? Curiosamente, Gênesis registra que antes do dilúvio, humanos viviam centenas de anos. Adão viveu 930 anos. Matusalém, 969 anos. Após o dilúvio, a longevidade humana diminuiu drasticamente. Alguns estudiosos do livro de Enoque teorizam que a interferência dos vigilantes tinha alterado algo fundamental na biologia humana, e que o dilúvio resetou isso. Agora, bilionários estão tentando reverter esse reset. 5. O Monte Hermon. Conexão geográfica impossível de ignorar. Lembra onde os vigilantes desceram segundo o livro de Enoque? Monte Hermon. Agora considere isto. Em 2019, a Israel Aerospace Industries anunciou planos para uma instalação de pesquisa tecnológica próxima ao Monte Hermon. O projeto recebeu financiamento de investidores internacionais, incluindo firmas de venture capital do Vale do Silício. O objetivo declarado? Pesquisa em computação quântica e fenômenos atmosféricos incomuns. Por que construir uma instalação de pesquisa tecnológica de ponta em uma montanha remota especificamente mencionada em textos antigos como o ponto de contato entre seres celestiais e humanidade? Além disso, a região ao redor do Monte Hermon tem sido palco de atividade militar incomum nos últimos anos, com zonas de exclusão aérea e relatos frequentes de fenômenos aéreos não identificados. Coincidência? Talvez, mas o padrão começa a ficar perturbador quando você conecta todos os pontos. A filosofia por trás da obsessão, transhumanismo como religião. Para entender completamente por que bilionários da tecnologia estão obcecados com Gênesis 6 e os Nephilim, precisamos entender o transhumanismo, a filosofia que domina o pensamento das elites tecnológicas. O transhumanismo afirma que a humanidade em seu estado atual é apenas um estágio intermediário de evolução. Devemos usar tecnologia para transcender limitações biológicas. Não há fronteiras sagradas ou limites éticos que devam impedir o aprimoramento humano. A fusão de humano com máquina é não apenas desejável, mas inevitável. A morte é opcional e deve ser derrotada. Soa familiar? É exatamente a promessa que a serpente fez no Jardim do Éden: sereis como Deus. O transhumanismo é essencialmente a mesma rebelião antiga contra os limites estabelecidos pelo Criador, apenas com nova embalagem tecnológica. Yuval Noah Harari, historiador e consultor do Fórum Econômico Mundial, declarou abertamente: humanos são agora animais hackeáveis. A ideia de que humanos têm uma alma ou espírito, e que ninguém sabe o que acontece dentro deles, isso está acabado. Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial,
escreveu sobre a quarta revolução industrial, que levará a uma fusão de nossas identidades físicas, digitais e biológicas. Esses não são pensadores marginais. São os arquitetos das políticas globais que afetam bilhões de pessoas. E sua visão para o futuro da humanidade é indistinguível dos eventos descritos em Gênesis 6. O lado espiritual que eles não admitem publicamente aqui está algo raramente discutido. Muitos bilionários de tecnologia são profundamente espirituais, apenas não da forma tradicional. Eles participam de retiros com xamãs, consomem ayahuasca e psilocibina para expandir consciência. Contratam gurus esotéricos, estudam ocultismo, cabala, magia do caos e tradições gnósticas. Steve Jobs era fascinado por misticismo oriental. Elon Musk faz referências crípticas a Deus da simulação. Jack Dorsey, ex-CEO do Twitter, faz retiros prolongados de meditação vipassana. Mas aqui está o padrão. A espiritualidade que abraçam é consistentemente aquela que promete poder divino aos humanos através de conhecimento secreto. É gnosticismo reembalado. E o gnosticismo sempre teve a mesma mensagem central: você não precisa de redenção divina, você precisa de conhecimento secreto, gnosis, para desbloquear sua divindade interior. Isso é identicamente a promessa dos vigilantes em Enoque. Conhecimento proibido que eleva humanos além de suas limitações. As perguntas que ninguém está fazendo se tudo isso parece conspiratório demais. Considere estas perguntas factuais. Por que empresas de tecnologia patenteiam sequências de DNA humano modificado? Isso é público e verificável através do USPTO, Escritório de Patentes do ZEUA. 2. Por que a DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa do ZEUA, investe bilhões em soldados aprimorados, com capacidades sobre-humanas? 3. Por que a China declarou abertamente que está criando super-soldados geneticamente modificados? 4. Por que executivos de tecnologia repetem consistentemente linguagem religiosa ao descrever IA e fusão humano-máquina? 5. Por que há um push coordenado global para normalizar modificação genética, implantes cerebrais e hibridização? 6. Por que cada vez mais cientistas de ponta alertam que estamos brincando com forças que não compreendemos completamente? O que Gênesis 6 realmente ensina a história de Gênesis 6 não é apenas sobre o passado. É um aviso sobre o padrão de rebelião humana contra os limites estabelecidos por Deus. Os vigilantes prometeram elevação, entregaram destruição. Os Nephilim pareciam poderosos, tornaram-se predadores canibais. O conhecimento proibido parecia libertador. Corrompeu completamente a raça humana. E Deus teve que intervir com o julgamento, não porque é cruel, mas porque aquele caminho levaria à extinção total da humanidade não corrompida. Jesus disse que os últimos dias seriam como nos dias de Noé. Não como nos dias de Roma. Não como nos dias de Babilônia. Especificamente como nos dias de Noé, quando a fronteira entre humano e não humano estava sendo violada, quando o conhecimento proibido estava sendo disseminado, quando uma elite operava com sabedoria não humana. O projeto real, não ressurreição, mas replicação. Aqui está a verdade final que precisa ser dita. Os bilionários não estão tentando literalmente ressuscitar os Nephilim antigos. Eles estão tentando replicar as condições que os criaram. Através de edição genética que cria híbridos, IA que incorpora inteligência não humana, implantes neurais que fundem humano com máquina, extensão radical da vida que desafia os limites naturais, acesso a conhecimento, dados globais, IA, computação quântica, que nenhuma geração anterior teve. Eles estão criando uma nova raça de aprimorados, não através de união com anjos caídos, mas através de tecnologia. Mas biblicamente, a fonte não importa. O que importa é a violação da ordem criada. Deus criou humanos à sua imagem. Quando essa imagem é fundamentalmente alterada, seja por hibridização genética, fusão com máquinas, ou transferência de consciência para substrato digital, ainda somos humanos? Ainda somos portadores da Imago Dei? Essas não são perguntas teóricas. São as perguntas definidoras da nossa geração. O aviso final, o livro de Enoque, termina com uma profecia. Nos últimos dias,
o conhecimento escondido seria revelado novamente. Os espíritos dos Néfilim, que se tornaram demônios após sua morte física, causariam grande engano. E uma elite operando com sabedoria demoníaca tentaria corromper a humanidade mais uma vez. Mas Enoque também viu algo mais, um remanescente que não se curvaria. Um povo que conheceria os tempos e as estações, que permaneceria humano quando a humanidade estivesse sendo redefinida. Os bilionários da tecnologia não são os vilões de um filme. São humanos caídos fazendo o que humanos caídos sempre fazem, tentando ser como Deus pelos próprios meios. Mas o padrão é claro. Os sinais são inegáveis, e o aviso de Gênesis 6 ressoa através dos milênios, quando os humanos violam as fronteiras estabelecidas por Deus, quando buscam conhecimento proibido, quando tentam transcender seus limites através de rebelião ao invés de redenção, o resultado é sempre julgamento. Não porque Deus é tirano, mas porque essas escolhas destroem a própria essência do que significa ser humano. A pergunta não é se a tecnologia é má. A pergunta é: estamos usando a tecnologia dentro dos limites da ordem criada, ou estamos tentando nos tornar criadores de uma nova ordem? Os bilionários já escolheram seu caminho. E você? Quando chegarem com promessas de imortalidade digital, de aprimoramento genético, de fusão com inteligência superior, você reconhecerá a mesma promessa antiga da serpente. Você não morrerá, sereis como Deus. Gênesis 6 não é história antiga. É nosso futuro, a menos que aprendamos a lição que aquela geração não aprendeu. Os Néfilim não precisam ser literalmente ressuscitados. Nós estamos criando nossa própria versão. E como nos dias de Noé, apenas um remanescente permanecerá íntegro quando as águas do julgamento vierem. A única pergunta que importa é: você estará entre eles?